Sejam muito bem-vindos à nossa resenha crítico-literária de hoje. Aqui é o seu professor e nós vamos mergulhar a fundo numa daquelas masterclasses essenciais. A gente vai dissecar a psicologia dos artistas e aquele peso esmagador do sucesso no conto Um Homem Célebre, do nosso mestre Machado de Assis. É, sem dúvida, uma obra-prima absoluta sobre a insatisfação crônica do espírito criativo. Vamos lá? Bom, aqui na tela está a ementa da nossa aula de hoje. Nós vamos passar pela tragédia do sucesso, a ambição contra a vocação, a indústria cultural, o oculto machixe, a ironia e carnavalização, até chegar na impotência espiritual. É um roteirinho rápido para guiar a nossa análise. Então, começando pelo tópico 1, a tragédia do sucesso. A gente precisa olhar primeiro para o nosso protagonista, o maestro Pestana. Imagine o Rio de Janeiro ali nos idos de 1870, naqueles saraus super vibrantes da elite do Segundo Reinado. O Pestana é praticamente um popstar da época, sabe? Ele é absolutamente idolatrado pelo público por causa das suas polcas, são músicas irresistíveis, super dançantes, ele literalmente ditava a trilha sonora das festas da alta sociedade carioca. Mas prestem atenção nesse trecho. O Machado, de forma genial, cinco e coloca lado a cinquenta e lado a cinco da adoração tarde. daquela fã fervorosa com uma náusea profunda que o Pestana sente de si mesmo. Ele sente nojo da própria fama. É louco pensar nisso, né? Aquele aplauso estrondoso das massas não traz conforto nenhum para ele. Na verdade, funciona como um lembrete cruel de que ele falhou em alcançar a verdadeira grandeza que ele tanto idealizava. E isso nos empurra direto para o tópico 2, ambição contra a vocação. Pensem comigo numa coisa: o Pestana é vítima da sua própria falta de talento ou de uma sociedade que só consome o que é raso? Olhando para essa divisão clássica no quadro, de um lado a gente tem o ideal dele, compor uma sonata erudita perfeita, alcançar imortalidade, ser o novo Mozart ou Beethoven. Mas do outro lado está a realidade nua e crua. O mercado pede poucas, o editor pressiona e a fama que ele consegue é totalmente efêmera. O abismo entre o que ele é na essência e o que ele desesperadamente quer ser é paralisante. O resultado disso é um ciclo de frustração inescapável. Imagine a cena. O cara passa a madrugada em claro, encarando os retratos dos grandes mestres clássicos, suplicando por inspiração. Ele senta ao piano para compor a sonata da vida dele e, bum, inconscientemente os dedos dele criam mais uma polquinha saltitante. É desesperador. E esse ciclo continua mesmo depois que ele se casa com uma cantora clássica, que tragicamente acaba morrendo de tuberculose pouco tempo depois. A tentativa dele de elevação espiritual morre junto com ela, mas, ironicamente, a batida da polca nunca para. Seguindo em frente, tópico 3, a indústria cultural. Para a gente decodificar de vez a armadilha do Pestana, a gente precisa aplicar uma lente da filosofia contemporânea. Estamos falando da indústria cultural, aquele conceito forte do Adorno e do Horkheimer. E no conto, o editor das composições do Pestana encarna essa máquina de fazer dinheiro com uma precisão que chega a ser profética para a literatura brasileira. É o empresário exigindo o título chamativo, cortando o prazo, alimentando a fome insaciável de um mercado que só quer entretenimento fácil. A arte, aqui, perdeu sua aura, virou pura mercadoria. Tem artigos acadêmicos excelentes sobre isso, como esse estudo super denso publicado na revista Muiractã. Ele mostra justamente como a música se alienou. O Pestana virou refém das tendências criadas pelos donos dos meios de produção para vender para a massa. Para vocês terem uma ideia, o editor é quem escolhia os nomes das músicas, aproveitando fofocas políticas da época para alavancar as vendas, matando completamente qualquer inspiração lírica verdadeira do artista. Isso nos leva ao tópico 4, o oculto machixe. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar para o Brasil do século XIX, porque a sociologia da coisa é fascinante. O Machado deixa muito claro, ali nas entrelinhas, que essas polcas cariocas eram, na verdade, uma baita mistura. Era o ritmo europeu se hibridizando com a música da população negra escravizada, criando o que mais tarde a gente chamaria de machixe. Acontece que a alta sociedade, conservadora e preconceituosa até a medula, amava dançar isso nas festas, mas não tinha coragem de assumir as raízes. Era mais palatável dar aquela roupagem europeia e chamar de polca. O Pestana operava bem no olho desse furacão cultural que ninguém queria nomear. E agora chegamos ao tópico 5, ironia e carnavalização. Mas como o Machado consegue contar uma tragédia psicológica dessas sem deixar todo mundo deprimido? Simples. Ele usa aquela ironia genial e afiada que só ele tem. Ele aplica o que o teórico Mikhail Bakhtin chama de carnavalização. Através do riso e da zombaria fina, o Machado vai lá e desacraliza tudo. As instituições, os costumes burgueses e até os ideais grandiosos que o próprio Pestana reverencia. É como uma lâmina crítica que subverte o que era considerado intocável.
Olhem bem para essa frase, é de uma ironia quase cômica. O Pestana, numa de suas crises de frustração, começa a inventar desculpas absurdas. Ele chega a culpar o celibato, ou até mesmo o padre que o educou, que as fofocas maliciosas diziam ser o verdadeiro pai dele, pela sua incapacidade crônica de compor uma obra-prima erudita. A mente dele caça os bodes expiatórios mais esdrúxulos possíveis, só para não encarar a própria limitação. É trágico, mas, convenhamos, é muito irônico também. Por fim, vamos ao tópico 6, a impotência espiritual. Aqui a gente consolida a derrota existencial do nosso protagonista. O mestre Antônio Cândido tem uma definição perfeita para isso. Ele chama de impotência espiritual. É aquela sufocante realização de que a tão sonhada inspiração divina simplesmente não vai chegar. Imaginem a tortura que é ter plena consciência do seu próprio limite, encarando impotente o vazio dos seus ideais que nunca vão se concretizar. E o desfecho é uma pedrada. O Pestana morre, e ele morre super aplaudido, ovacionado pela sociedade da época. Mas essa última frase do conto resume tudo. Ele parte bem com os homens e mal consigo mesmo. Completamente vazio, em guerra com a própria alma. É o Machado de Assis esfregando na nossa cara, com sua genialidade triste, que a glória Seis pública, na horas da maioria das tarde. vezes, só serve para esconder o mais devastador fracasso íntimo. E para fechar nossa aula de hoje, turma, eu deixo essa provocação no ar. Será que a engrenagem da indústria cultural moderna parou de triturar o espírito de quem só quer fazer arte de verdade? Ou a nossa sociedade atual ainda força os artistas a venderem a alma pelo sucesso de mercado? Pensem nisso. As engrenagens da literatura sempre nos ensinam demais sobre o nosso próprio tempo, né? Muito obrigado por acompanharem essa resenha crítico-literária de hoje. Até a próxima análise!